Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Quinta-feira, nosso culto de oração. A nossa série Ouse Ser Firme está em um hiato. Para quem não sabe o que significa um hiato em uma série, é um intervalo para você poder passar para uma segunda fase. Então, no domingo passado, nós não tivemos diretamente uma mensagem dentro da nossa série e hoje também não. Porém, a mensagem de domingo passado e a mensagem de hoje, ela aponta para a série Ouse Ser Firme. Ela não faz parte direta da série, porque ela não é baseada ali no livro do Stuart Olyott, porém ela tem a ver, ela é ligada ao assunto, ela faz uma transição. Como eu tenho explicado, o nosso livro de Daniel é dividido em duas partes, sendo 12 capítulos, 6 primeiros capítulos históricos, 6 capítulos finais escatológicos, falando sobre o Apocalipse. E eu quero orar com você nesse momento, culto de oração, para nós começarmos o nosso culto colocando a sua casa diante do Senhor, a sua vida, e daqui a pouquinho nós entramos na palavra propriamente dita. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por essa quinta-feira, por esse dia, ó Pai, onde nós podemos estar reunidos aqui diante, ó Pai, deste aparelho, para podermos ouvir a Sua palavra, para cultuarmos e engrandecermos o Seu nome. E eu peço nesse momento que a bênção do Senhor esteja indo até, ó Pai, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, em cada casa, em cada família, cuidando de cada um, abençoando de um modo muito especial, em nome de Jesus, ó Pai. Cuida, zela, protege, anima, fortalece, console, ó Pai, cada um daqueles que estão nos ouvindo, de acordo com as suas necessidades, esteja derramando, ó Pai, do seu poder sobre eles, ó Deus, cuidando, provendo aquilo que tanto necessitam, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero falar com você lá no Salmo 84, o versículo de número 12, e na realidade, não apenas no Salmo 84, 12, mas nós vamos passar por vários salmos que falam sobre a bem-aventurança, né? Nós estamos acostumados com a bem-aventurança lá no Novo Testamento. Hoje eu quero ir por um caminho um pouco diferente, falar das bem-aventuranças no Antigo Testamento. O tema da nossa mensagem dessa noite de quinta-feira é bem-aventurados, ousados e firmes. Salmo 84, versículo 12, ele diz: Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmo 84, versículo de número 12. Irmãos, a primeira palavra que aparece no livro dos Salmos é a expressão bem-aventurados. O que significa, ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é alguém feliz, é alguém bem-sucedido. E essa palavra ela se repete várias vezes dentro do texto, ela se repete várias vezes em outros textos e comumente se refere ao homem que é fiel a Deus e que é cuidado por Deus, que é abençoado por Deus, que tem uma vida extraordinária, uma vida acima da ordinária, uma vida assim tremendamente impactada pelo Senhor. Bem-aventurado é aquele que então conseguiu levar uma vida que agrada a Deus e que atraiu as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Mas como que nós podemos ser pessoas bem-aventuradas? O caminho para sermos bem-aventurados é sermos ousados e firmes, Ouse ser firme. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos pegar aqui alguns textos. Nós vemos que no Salmo, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, a palavra de Deus nos diz que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse texto tem tudo que ver com aquilo que nós estamos estudando na nossa série Ouse Ser Firme. Nós vemos que o livro de Daniel ele começa falando sobre isso, sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se misturando com as iguarias do rei Nabucodonosor, não comendo alimentos profanos, mantendo aquele jejum de legumes, enfim, não se misturando com as coisas da Babilônia, com as idolatrias da Babilônia. Então, meus irmãos, para sermos bem-aventurados, nós não podemos seguir o conselho dos ímpios, daqueles que não tem nada a ver com Deus, daqueles que os seus princípios de vida são contrários aos princípios do Senhor. Nós vemos depois Daniel passando por isso, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego passando por isso também de forma individual, mas todo o livro de Daniel, nos seus 6 primeiros capítulos, condiz com Salmo no capítulo 1, no versículo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E a grande verdade é que o ser humano muitas vezes ele é tentado a ir pela maioria, a ir pelo senso comum, a seguir o que os outros fazem, aquilo que nós chamamos de Maria vai com as outras. Por isso, meus irmãos, a primeira aventurança é para que a gente, os servos de Deus, não se deixem levar pela opinião dos outros. Nós não podemos conduzir a nossa vida por aquilo que o mundo diz que é certo, mas apenas por aquilo que o Senhor nos orienta, por aquilo que o Senhor diz que é correto. É interessante que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles nos mostram isso em diversos momentos das suas vidas. O mundo inteiro poderia estar indo em uma direção, mas se aquela direção ela não era a direção de Deus, eles preferiam dirigir na contramão. Não é? Pode parecer um pouco absurdo isso, mas é o que aqueles homens faziam. Eles iam na contramão do mundo. Ainda que o mundo inteiro dissesse que eles estavam errados, eles sabiam que eles estavam certos e eles seguiam naquela direção. Nós também precisamos ser assim. Não é porque o mundo nos diz que algo é certo que nós devemos seguir o conselho do mundo, o conselho dos ímpios. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. A ela nós seguimos, a ela nós obedecemos, porque ela é a palavra de Deus, as orientações de Deus para as nossas vidas. Então, um homem e uma mulher que querem ser bem-aventurados precisam deixar de seguir o conselho dos ímpios, do mundo, e seguir tão somente os conselhos do Senhor. Em segundo lugar, se você quer ser bem-aventurado ou bem-aventurada, ouse ser firme e confesse os seus pecados. Salmo 32, como eu disse, eu ia navegar pelos Salmos. Salmo 32, o versículo de número 2, nos diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Muitas pessoas, meus irmãos, têm orgulho de não se arrepender do que faz. Pecam, cometem toda forma de atrocidade contra Deus, mas o homem e a mulher bem-aventurados, eles reconhecem os seus erros, eles confessam os seus pecados a Deus, ao próximo também, quando isso é necessário, a quem eles têm ofendido quando isso for necessário, conforme Mateus capítulo 6, versículo 12 nos ensina. Mas o homem bem-aventurado é aquele que confessa seus pecados, se livra dos seus pecados e segue em um novo caminho. Isso, meus irmãos, faltou a Belsazar. Isso, meus irmãos, era o que Nabucodonosor precisava, né? Foi custoso a Nabucodonosor entender isso. Ele precisou ser humilhado por Deus para tão somente depois abandonar os seus pecados. Então nós também, meus irmãos, se queremos ser bem-aventurados, precisamos ser ousados e firmes e confrontarmos os nossos
pecados. Amém? Esse é um discurso que atualmente está fora de moda, não é? Nós não temos visto muito sair mensagens desse tipo em nossos púlpitos. Não se prega mais contra o pecado, contra o abandono do pecado, contra o arrependimento, a favor da confissão dos pecados. Mas isso é algo absurdamente espiritual, é algo que nós precisamos fazer, porque a palavra de Deus nos diz que o pecado é a única coisa capaz de fazer separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos tratar o pecado como pecado, resistir ao pecado, lutar contra o pecado, confessar o pecado, abandonar o pecado, e somente assim conseguiremos caminhar com o Senhor. Quer ser bem-aventurado? Quer ser bem-aventurado? Então, em terceiro lugar, bem-aventurado é o homem que se refugia em Deus. Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Irmãos, no livro de Daniel, nós vemos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se refugiando em Deus em todo o tempo. Durante esse período da dieta, dos legumes, eles se refugiaram em Deus, buscaram a Deus, Deus poupou a sua vida. Depois houve aquele episódio do sonho do rei, que ele queria matar os sábios, e isso incluía Daniel e seus amigos, e eles foram para casa orar, e Deus deu a revelação do sonho e a interpretação também, porque eles se refugiaram em Deus, foram para casa orar. Depois nós vemos também, meus irmãos, o episódio da fogueira. Depois nós vemos o episódio da estátua, e tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego sempre faziam a mesma coisa. Iam para casa, oravam, se refugiavam em Deus, e Deus entrou com milagres tremendos. Cristo foi ao encontro daqueles homens ali naquela fornalha. Cristo foi ao encontro de Daniel ali naquela cova com aqueles leões, porque esses homens se refugiavam em Deus. E como eles se refugiavam em Deus, eles eram protegidos e guardados pelo Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que se refugiam no Senhor. Quando nós nos refugiamos no Senhor, nós somos, meus irmãos, completamente blindados por Ele. Porque o Senhor se identifica a nós como sendo o nosso escudo. Deus é o meu escudo, Deus é o seu escudo. Então não tema coisa alguma, porque o Senhor, Ele está nos protegendo, nos guardando e nos protegendo. Em quarto lugar, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, como Daniel foi, como Sadraque, Mesaque, Abednego, como salmista, nós devemos entender que o homem ele precisa confiar no Senhor. O homem e a mulher precisam confiar no Senhor. Agora nós vamos para o Salmo 40, vamos lá para o outro lado. Salmo 40, o versículo de número 4, ele nos diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. A confiança do homem tem que ser no Senhor. Eu acho muito interessante, meus irmãos, que até mesmo o testemunho de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego despertou confiança de alguns ímpios no Senhor. Nós vemos isso com o rei Dário, quando o rei Dário é forçado a jogar Daniel ali na cova dos leões, que ele diz a Daniel: vai, porque o seu Deus te livrará. O rei Dário já tinha visto tantas coisas que ele passa a confiar no Senhor. E nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego confrontando o rei e dizendo: o Senhor pode nos livrar dessa fornalha. Enfim, são tantos episódios ali no livro de Daniel que corroboram, que vão em acordo com aquilo que nós vemos aqui no livro dos Salmos, que nos ensina também a confiarmos no Senhor. Você e eu precisamos confiar no Senhor. Passamos pelos vales, passamos pelos problemas, pelos desertos, pelas lutas, pelos problemas, é a enfermidade, é o desemprego, é tanta coisa que acontece conosco, meus irmãos, mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor.
Murmuração é sinal de que nós não confiamos no Senhor. Insegurança absurda é sinal de que ainda não confiamos o suficiente no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. O servo de Deus, ele é guiado pela confiança no Senhor. Confie no Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Amém. Os irmãos, hoje se fala muito em autoconfiança, e autoconfiança é confiar em si mesmo. E é claro, nós precisamos ser autoconfiantes na nossa vida, né, para podermos fazer as coisas no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso dia a dia. Mas olha, cuidado, né? Nós não podemos guiar a nossa vida apenas pela autoconfiança, porque aquele que confia apenas em si mesmo, ele já está perdido. Porque somos falhos, somos limitados. Em algum momento a nossa autoconfiança tem que dar lugar à confiança do alto. Guarde isso, anota isso aí na sua Bíblia. Se você pegou a sua Bíblia, você pegou a sua Bíblia, né? Hoje é culto, então não é porque o culto é online que você não vai usar a Bíblia. Pega a sua Bíblia, anota aí no rodapé da sua Bíblia. A autoconfiança, em algum momento, tem que dar lugar para a confiança do alto. Às vezes precisamos parar de confiar em nós mesmos para confiarmos no Senhor. Aí ele entra, ele age, ele abençoa, ele cuida, ele protege, ele zela, ele provê. Esse é o nosso Deus. Confie no Senhor e ele tudo fará. Em quinto lugar, meus irmãos, se nós queremos ser bem-aventurados, nós precisamos também buscar forças em Deus. Ouse ser firme, busque forças em Deus. Salmo 84, versículo 5, voltamos para o nosso salmo tema dessa noite. Eu não tive muito como pegar um texto tema, porque a gente ia trabalhar vários temas. Mas, entre aspas, o nosso texto tema dessa noite, porque começamos no Salmo 84, ele diz, versículo 5 agora: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Meus irmãos, a força física também é uma coisa que os homens se gloriam, né? Quanto mais fortes, mais eles se gloriam, né, da sua força física. Como muitos dizem, né? Quanto mais macho o homem é, mais forte ele se sente. A gente se lembra do Exterminador do Futuro, desses homens fortes que tinham aí nos anos 90, Sylvester Stallone, e tantos outros, né? Mas não é disso que o texto está falando. Não é disso que o texto está falando. A força em Deus que nós devemos buscar, ela vai além da força física. Porque você pode ser muito forte fisicamente e não aguentar passar por uma provação que mexa com o seu psicológico, que mexa com o seu espiritual, que mexa com aquilo que é interno seu. Homens fortes fisicamente, mulheres fortes fisicamente, são suscetíveis a problemas espirituais, emocionais. É dessa força aqui que a palavra está nos dizendo. Devemos buscar a força de Deus, a força que nos fortalece de dentro para fora. De dentro para fora. Que cuida da alma e passa então pelo corpo. Em diversos momentos nós nos sentimos fracos. Em diversos momentos que se abatem sobre a nossa vida, nós nos sentimos fracos. E nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos buscar o fortalecimento do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, sentir que ainda que o mundo inteiro esteja contra nós, Deus está conosco e o Senhor, Ele é a nossa força. Deus é a nossa força. Deus é aquele que nos coloca realmente de pé. Eu já disse isso aqui em outras ministrações há alguns anos atrás, mas o nosso Deus é o nosso espinafre. Você deve se lembrar da história do Popeye, né? Aquele homem fraquinho. Eu lembro quando eu era pequeno, eu assistia o desenho do Popeye e eu achava tão absurdo o Popeye querer brigar com Brutus, né? Se não é da sua época, vai no Google e procura aí Popeye e Brutus que você vai ver a diferença. O Popeye era fraquinho, mirrado, o Brutus enorme, grande, fortão, barbudo. E quando o Brutus ia bater no Popeye, ele comia o espinafre e ele ficava
extremamente forte. A força de uma locomotiva, a força de um navio, a força de um avião, a força de uma carreta. Muitas vezes assim era narrada a força do Popeye. E aí ele podia dar uma coça no Brutus, que era o seu arquirrival. Meus irmãos, o Senhor, ele entra na nossa vida usando isso como ilustração, como um espinafre, né? Os problemas, eles vêm, muitas vezes os problemas são maiores que nós, são mais fortes que nós, são mais brutos que nós, e eles vêm para nos arrebentar, mas aí o Senhor entra em ação como o nosso espinafre, e Ele nos dá a força de um leão, do leão de Judá, e aí nós conseguimos passar por qualquer adversário, vencer qualquer adversidade, porque o Senhor é a nossa força. Amém? Sexto, se você quer ser alguém abençoado ou abençoada, nós precisamos aceitar a repreensão. Salmo 94, versículo 12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e a quem ensinas a tua lei. Nós vemos esse contraponto no livro de Daniel, enquanto Nabucodonosor, ele, por fim, após muitos problemas, ele aceita a repreensão de Deus, entrega a sua vida ao Senhor, em contraponto com Belsazar, que não aceita a repreensão do Senhor e acaba sendo morto, acaba sendo destruído, tendo a sua vida ceifada. Nós precisamos, meus irmãos, aceitar a correção do Senhor. Aquele que aceita a repreensão do Senhor é levado para caminhos abençoados. É tirado do caminho errado, é levado para o caminho correto, e aí Deus abençoa a vida desse homem, abençoa a vida dessa mulher que aceita a repreensão. Nós vemos isso com Davi, estamos falando dos Salmos. O salmista ele cai, ele erra, ele peca, mas ele aceita a repreensão do Senhor. E depois disso ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. É extremamente abençoado, porque ele aceita a repreensão do Senhor. Nós erramos, nós falhamos, e nós precisamos aceitar quando o Senhor nos corrige. Amém? Em sétimo e último lugar, se você quer ser bem-aventurado, você quer ser bem-aventurada, ouse ser firme e tema ao Senhor. Salmo 112, o versículo é o versículo de número 1 e diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Temor é respeito. Todo homem gosta de ser respeitado. Por que nós muitas vezes achamos que o Senhor não quer ser respeitado? Deus, ele quer ser respeitado. Deus, ele quer ser temido. Deus, ele quer ser obedecido. O homem bem-aventurado, ele respeita a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. É isso que nós vemos acontecendo com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ainda que com ameaças de morte, ainda que com a possibilidade de dano em seu corpo, do sofrimento físico, aqueles homens, eles respeitam tanto a Deus que eles afrontam reis, que eles afrontam inimigos, que eles afrontam fornalhas e leões, porque Deus estava acima de tudo e de todos, e eles temiam ao Senhor. Eles não temiam uma estátua, eles não temiam um mandamento de um rei, eles tinham somente o Senhor como aquele a quem eles temiam, serviam e obedeciam, e por isso eles foram extremamente abençoados por Deus. Tema ao Senhor, ouse ser firme, tema ao Senhor, e com certeza você será extremamente abençoado e abençoada por Deus. Eu lembro que alguns anos atrás eu movi uma série em nossa igreja chamada Sacracidade, que falava sobre a importância de se temer ao Senhor. E nós aprendemos lá, alguns anos atrás, que quando nós tememos o Senhor, tememos ao Senhor, o extraordinário de Deus, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus são atraídas a nós e derramadas sobre as nossas vidas. Jesus foi aquele que deu o maior exemplo de homem segundo a vontade de Deus, que em humildade e temor
cumpriu o propósito do Senhor. Filipenses capítulo 2, os versículos 5 a 11 nos falam sobre isso. Então seja alguém bem-aventurado, concluindo, seja alguém bem-aventurado, seja alguém bem-aventurada. A maior bem-aventurança de uma pessoa consiste em servir a Deus, pois do Senhor vem todo o bem. Sou eu que falo isso? Não. É Tiago, apóstolo Tiago, lá no capítulo de número 1, no versículo de número 17. Então, precisamos realmente servir a Deus com integridade, e certamente essa integridade ela vai atrair um cuidado do Senhor assim inimaginável sobre as nossas vidas. Não aceite o conselho de pessoas ímpias, não aceite o conselho do mundo, não viva segundo o caminho de pessoas que não têm fé em Deus. Confesse os seus pecados, busque refúgio em Deus, confie no Senhor, busque forças no Senhor, aceite ser corrigido pelo Senhor, tema a Deus e você será extremamente, absurdamente abençoado e abençoada pelo Senhor. Amém? Que as graças do Senhor recaiam sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que vem ao nosso coração. Porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, o Senhor, ó Pai, tem realmente ouvido as nossas orações. Que nós possamos, ó Deus, andar corretamente diante do Senhor, para sermos chamados pelo Senhor de bem-aventurados, bem-aventuradas. Para isso, ó Pai, precisamos ser firmes, ousados e firmes, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Davi, ó Pai, Salomão, outros salmistas, como Cristo, ó Pai, em sua forma humana. Faça de nós, ó Pai, pessoas bem-aventuradas que temem ao Senhor, que não andam segundo o padrão desse mundo, mas que seguem o padrão espiritual do céu de qualidade de vida. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Que nós possamos andar como santos e santas nesse mundo para podermos caminhar junto com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado. Louvado seja o seu nome. Obrigado por cada um que ouve essa palavra, pela bênção do Senhor que alcança cada lar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você já é bem-aventurado, você já é bem-aventurada, porque certamente somos desafiados e atendemos ao desafio de andar segundo os conselhos do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Guarde o Salmo 84, versículo 12 no seu coração. Certamente você será muito, muito, muito abençoado e abençoado. Beijo no coração. Vamos nos vendo por aqui em nossos cultos online e presenciais. Até a próxima. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação.
desvanecem. O aflito crente vai orar. Os mais belos hinos em poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu